Resistência Podcast. Aqui você tem um conteúdo de qualidade com quem conhece do assunto. Entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance, natação, corrida, ciclismo e triatlon. Apresentação, professor Sandro Rodrigues. Salve, salve, amigos do Resistência Podcast! Estamos de volta para mais um episódio da 5ª temporada. É isso aí, 4 anos no ar. E começar podcast é fácil, difícil é fazer regularmente por 4 anos, todas as quartas-feiras, infalíveis aqui com a gente, né? Então, assim, hoje um podcast especial, gravado de última hora para não perder o time e para coroar brilhantemente o que foi essa edição de um evento inédito, né? Do Super Action, né? Um evento em parceria com a Federação Paulista de Triatlon. Eu trouxe aqui hoje nada mais, nada menos do que o meu irmão, meu amigo Richard, presidente da federação, e também, por alguns minutos aqui, eu arranquei da cartola aqui, o secretário de Segurança de Vinhedo, Osmir Cruz, mas também eu tenho que falar que, além de secretário de Segurança de Vinhedo também, ele é um baita atleta que treina com a gente também, é triatleta, isso facilita muito, né, Richard, o processo, e é um grande amigo também, um irmão que o triatlon me deu, e tá ali no carro, falou que vai ficar uns 15 minutos com a gente para dar uma palavrinha, que ele foi peça fundamental, né, nessa jornada, nesse desafio que nós três tivemos juntos, e depois saiu brilhantemente nesse final de semana. Richard, seja muito bem-vindo, meu amigo, dê suas boas-vindas e fala um pouquinho da federação, do seu trabalho e do que é o Super Action, dessa bandeira que Vinhedo abraçou. Legal, valeu, Sandro. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade e um grande abraço aí para todo mundo que está nos escutando, nos vendo. Bom, eu sou Richard, eu estou como presidente da Federação Paulista de Triatlon. Tenho uma boa experiência aí em organização de eventos, fui responsável pelo triatlo nos Jogos Rio 2016, então um breve resumo aí para quem não me conhece, sou o diretor do Super Action da Too Big Sports, que é um festival esportivo muito interessante, que ele é justamente para abrir as portas para quem pensa em iniciar na modalidade, principalmente no triatlon, e também para quem de alguma forma pratica corrida de rua, natação em águas abertas, um triatleta, duatleta e aquatleta, todos em distâncias hiperacessíveis e de uma forma bem inclusiva. Tudo é feito para que você possa pensar em iniciar no Super Action. Mas também é atleta de alto rendimento? Sim, a gente também tem a modalidade de alto rendimento para os atletas que são já mais experientes e que têm um foco em performance, e nesse evento em Vinhedo, além de ter esse evento, inclusive, com mais de 700 pessoas, nós também tivemos etapas do Campeonato Paulista e com atletas de alto rendimento, principalmente um grupo do SESI no triatlo sprint. Então, é isso. O Super Action ele é para todo mundo, principalmente para quem tem o interesse em iniciar no esporte, com família, com todo mundo. Então, a escolha do lugar sempre é feito com muito cuidado. Então, Vinhedo é uma cidade que acolheu Super Action, com todo o suporte. O local ele é fantástico, depois a gente vai falar um pouco mais disso. A água é uma água controlada, onde você tem uma represa com água possível de ser nadada, com todo o suporte de segurança no entorno. O percurso de ciclismo ele é controlado, então tudo é feito para que você possa fazer a sua primeira experiência, ou se você já tem experiência, fazer esporte da melhor forma possível. Então isso é o Super Action. Valeu, Sandro. Valeu, Richard, muito obrigado. E aí, para pôr o Cruz aqui na jogada também, que foi peça fundamental, porque quando o Cruz ele é o idealizador, a ideia partiu dele também, da Prefeitura de Vinhedo, para ver se era possível. Ele me procurou e eu falei, temos que fazer em excelência, como tudo que a Prefeitura de Vinhedo faz. Vinhedo é uma cidade diferente, cara. E eu falei assim, não vou me meter a besta sozinho, eu conheço o Richard lá de qualidade, mas o Cruz e Vinhedo foram fundamentais. Cruz, a gente sabe que eu já fiz por muito tempo provas de corrida de rua, né? E a gente sabe que muitas vezes, muitas provas emperram nesse trâmite burocrático
que a cidade, por vezes, não abraça, emperra, né, Richard? Então, por muitas sim. vezes, ali trava ali, e às vezes eu já tive que ir para áreas particulares, porque daí você não tem a necessidade do apoio público, e Vinhedo foi uma experiência contrária. A cidade, o prefeito, você, né, Cruz, toda a Secretaria de Esporte. Conta um pouco para gente dessa ideia, como surgiu, Cruz, e como foi para a cidade abraçar essa ideia, né, na Secretaria de Esporte e de Segurança, e o prefeito em si, se teve mais alguma secretaria envolvida aí. Fala, Sandrão. Fala, Richard. Obrigado pela oportunidade, viu? Olha, de pronto eu queria já parabenizar o Sandro, a nós todos, né? Mas especialmente o Richard, pela organização, por todo o trabalho que foi feito. Eu disse para ele ontem, repito, que as nossas equipes, né, porque a nossa secretaria, Sandra, ela é tanto de segurança como de trânsito, então é uma secretaria bastante ativa no município, né, e a gente, de alguma forma, acaba se envolvendo com todos os eventos esportivos de rua que acontecem no município, né, então tem as corridas noturnas, as corridas de forma geral, né, e ontem eu expressei ao Richard aquilo que a nossa equipe trouxe a mim, né, que é a satisfação de ter trabalhado com ele, o profissionalismo tanto dele quanto das equipes na execução de todo o trabalho que foi feito no domingo. Então, o Richard, expresso aqui meus parabéns a você, e também queria dizer, viu, Sandro, que a idealização disso tudo não foi só minha, fomos nós todos, eu, você e o Richard, né? A gente tem até algumas matérias que foram publicadas bem no início, quando a gente começou a tratar do assunto, porque trazer um triatlon para um município não é algo assim simples, né? Até porque envolve várias dinâmicas, né? Veja, a gente tem a natação, tem o ciclismo, tem a corrida, então organizar tudo isso num único evento, fazer a separação dos espaços, né? Limitar os espaços e fazer os desvios, então isso tudo é bastante complexo para a gente, né? E não é só simplesmente chegar lá e fechar uma rua, você precisa pensar quem mora ali, nos comércios que ali existem, nas pessoas que usam aquele espaço para transitar para outros locais, seja para ir para casa, para o trabalho, ou coisa desse tipo, né? Mas, enfim, nós conseguimos, né, Richard? Foi um evento bastante significativo para a cidade. Eu, particularmente, Richard, e foi até bom, viu, Sandro, que eu não participei da prova e eu acabei ficando nessa organização, mais das nossas equipes que estavam trabalhando, e sentindo um pouco de como que foi a população de Vinhedo que foi, porque a gente conhece muita gente, eu estou na cidade há 26 anos, né? E como foi legal, o Richard, as pessoas que vieram para assistir a prova, que não tinham noção do que era uma prova de triatlo, né? Inclusive, alguns amigos ficaram ali à beira do lago, torcendo para natação, porque falaram, como é que pode um pessoal nadar num lago desse aqui? O pessoal achava assim, poxa, que desafio, né? Mas muita gente ficou ali de auditório mesmo, na beira do lago, esperando as primeiras largadas, e depois corriam. O pessoal que nunca assistiu uma prova de triatlo foram ver como é que era a transição, depois a chegada da bicicleta, e ficaram torcendo, e assim, a gente teve assim uma impressão muito positiva mesmo, né? Eu achei, eu que estou acostumado, né, Sandro? A gente já viu, já participei de tantas provas, mas eu ficando lá de fora e com a população ali foi muito bacana, viu, Richard? Então, Sandro, obrigado pela oportunidade. Richard, de novo, expresso meus parabéns. E você sabe que ontem a gente chegou na secretaria já com o desafio de querer pensar na próxima data, né? Aí eu falei, vamos só aguardar agora um pouquinho, quero falar com o prefeito, que inclusive agradecer o doutor Dario, que participou, que foi lá. Infelizmente não conseguiu ficar, viu, Richard, na entrega da premiação, porque ele tinha também a final do Campeonato Amador de Futebol e teve que ir, né? Mas, Sandrão, obrigado, meu irmão. Tamo junto, viu? Cruz, meu velho, fica à vontade para você entrar e sair a qualquer momento. Eu sei que você parou, já te agradeço. Se você quiser ficar escutando um pouco, participar mais, será uma honra, mas eu sei dos seus compromissos aí. Fica à vontade também, tá bom? Aqui a casa tá aberta, Richard. Antes de eu falar, você quer falar alguma coisa com o Cruz, né? Isso! Agradecer, assim, cara, o apoio da Secretaria de Mobilidade foi fundamental. Assim, como eu disse, a gente faz evento no estado inteiro, em outros estados, há muitos anos, até fora do país, e realmente o apoio que a Secretaria deu foi fundamental. A equipe hiper profissional, proativa, então eu repasso aqui o meu agradecimento para a equipe de trânsito, a equipe de esporte, todo mundo trabalhou muito bem, foi realmente um trabalho em equipe,
para que o evento pudesse realmente ter a sua excelência. Então, eu faço assim, Vinhedo realmente acolheu o evento da melhor forma possível, e eu acredito sim que todo evento ele tem vamos dizer assim, o seu impacto, né? Então, muitas pessoas foram assistir, mas algumas outras se sentiram um pouco prejudicadas, porque aquele trajeto que ela estava acostumada a fazer todo dia naquele horário não pôde ser feito, mas a gente entende que isso é um impacto mínimo, né? Dentro de um ano, está falando de um dia, numa manhã. Então, a gente acredita que a visão do esporte como sendo uma oportunidade até para o próprio morador ele participar, estimular a pessoa a ter uma vida saudável, né, ter um hábito esportivo, porque o espaço que a gente utilizou é fantástico. Então, assim, as pessoas que vieram de outras cidades falam assim, nossa, eu não conhecia Vinhedo. Vinhedo é maravilhoso. Olha esse espaço, você tem um local com uma pista de corrida em volta de um lago, né, de uma represa, com estacionamento, com todo o conforto, e tinha uma feira ali, né, também muito legal. A feira também foi um elemento importante, essa sinergia entre o produtor local e o evento, criando esse movimento, dando a oportunidade de quem foi no evento consumir produtos, comprar produtos, e quem é da cidade vender produtos e fazer toda essa comunhão de interesses. Então, assim, repasso aqui o agradecimento para a cidade de Vinhedo de ter feito esse esforço. Eu realmente fui convidado, né? O Sandro, ele me convidou, o Osni, né? O Cruz, ele entende que custa tudo, ele juntou todo mundo. Então eu agradeço muito a parceria com a Startmove e principalmente toda a cidade de Vinhedo, aqui representado pelo Cruz, para que o evento pudesse sair do papel e poder ter sido realizado com essa excelência, e pensando realmente, novamente, numa próxima data aí, uma data que o Sandro esteja presente, porque essa de ter outro compromisso, aí não dá, né? Perfeito, Richard. Eu até tocar nesse ponto aí, já que a gente quebrou o protocolo e normalmente fez os agradecimentos finais, até para aproveitar o Cruz aí, todo esse agradecimento mútuo mesmo, que a gente teve tempo de falar muito pouco depois da prova, para também estender o agradecimento à Marcela, né? Porque a Marcela é minha sócia, head coach da Start Move, é o Batman e Robin, vocês já estão acostumados, mas assim, o negócio foi tão intenso e a gente se envolveu tanto que eu esqueci de olhar completamente a minha agenda, e depois que a gente definiu a data tudo, eu vi que eu estaria palestrando no congresso em Salvador, né? Sobre o tema de triatlon, que eu viajo o país inteiro também, o mundo inteiro palestrando. E no sábado eu estava em Feira de Santana, numa aula da pós-graduação, que já estava marcada há 2 anos, né? Então, assim, a Marcela comprou a ideia, mas eu estava aí de coração, de corpo e alma também, né? Torcendo, ansioso, mandando mensagem, incomodando a Marcela, o Richard, o Cruz, torcendo para a excelência do evento, que assim foi, né, Richard? Então, agradecer a Marcela, os nossos alunos do Start Move também, que se não fosse o SESI, a gente ia ganhar a primeira colocação de quantidade de equipe, mas ninguém consegue brincar com o SESI, e isso é bom, né? Brincadeiras à parte. Richard, foi muito legal, porque você introduziu o Super Action, né? O Cruz falou um pouco. Agora vamos falar da prova. Então, toda esse nosso envolvimento para a excelência, e como foi a realização da prova em si, né? Porque também aproveitando e falando que a Marcela me falou que percebia o movimento na cidade, até nos mercados na véspera para comprar água, a rede hoteleira, né, o Richard? Você parece que não conseguiu nem ficar em Vinhedo porque estava tudo lotado, ficou em Valinhos, mas enfim, todo esse contexto que a gente já falou, mas e a realização da prova em si? Você falou antes da bandeira, chegou o dia, soar a corneta lá em todas as provas, aconteceu como de costume, né, sem incidentes maior, muita alegria, muita gente, parece que foi recorde as vagas acabaram. Fala um pouquinho sobre todo esse contexto, meu amigo. Isso, é isso mesmo. O evento ele foi um sucesso, a gente entendeu sempre, e sempre muito cauteloso, quando a gente leva um evento para um local novo, tem muitas camadas aí de importância. Então a gente não sabe como a cidade vai receber o evento, a rede hoteleira, se vai ter muita gente que vai ficar na cidade. Então a gente sempre acaba começando com um limite técnico, que a gente chama, que é o limite que a gente abre, né, com
quantos participantes a gente imagina que vai ter ou que Vinhedo pode receber. A gente sai com um número, a Vinhedo comporta 500 participantes, vamos sair com 400, porque a gente vamos medir esse andamento e também tem tudo questão do interesse e tal, e realmente Vinhedo foi uma surpresa. O triatleta ele é muito desconfiado, então ele fala assim, putz, vai ter um evento, uma bandeira, que o Super Action já tem alguns anos, ele foi se transformando, né, ele amadureceu no ano passado, mas de alguma forma é uma novidade na cidade, então normalmente o perfil do triatleta é esperar acontecer 1, 2 edições para ele entrar de cabeça, os grupos entrarem. E por uma surpresa, para a gente histórica, a gente abriu as inscrições de Vinhedo até com prazo curto. A gente até comentou isso, olha, a gente está no deadline, temos que abrir nessa semana, e a gente apertou o botão, né, abrimos, e rapidamente a gente conseguiu já atingir esse limite inicial. A gente falou assim, não, vamos então ser um pouco mais corajosos, né, vamos avançar um pouco mais. E realmente a gente teve que esgotar todas as vagas de multisporte para a gente que 1 semana antes, 2 semanas antes da competição. O que isso não é comum para uma prova nova. Se fosse uma prova já recorrente, como Indaiatuba, como Olambra, como Pirassununga, isso é normal acontecer, mas não numa prova nova. E a gente ficou já, caramba, então houve uma aderência muito grande pela proposta do evento na cidade. Bom, avançando em cima disso, então a gente teve a manutenção da abertura das inscrições para o pessoal da corrida de rua, como disse, é um festival esportivo, corrida de rua, e da natação, que tinha um limite técnico um pouco maior do que o multisportes. E chegando nisso, o evento ele aconteceu com tudo muito bem sincronizado. Nós recebemos ali aproximadamente 700, 800 participantes. Cada participante leva em média 2 a 3 pessoas. Então você imagina o volume de pessoas que ficaram na cidade, que consumiram restaurante e os serviços da cidade, né? Padaria, as filas na padaria estavam homéricas. Então assim, é realmente um movimento que estimula o negócio na cidade, então turismo, hotelaria. Nós ficamos em Valinhos, porque não existia mais hotel disponível em Vinhedo. Então, isso tudo é muito interessante, tá? Então, trouxemos um monte de gente que não conhecia a cidade para conhecer. Podem ser potenciais empresários, potenciais investidores, potenciais moradores para a cidade, né, que vão estimular ainda mais o crescimento da cidade. Pessoas que moram no entorno e, de repente, podem usar como área de treinamento e outros eventos. Então, o evento, além dele trazer esse público de fora, ele também traz o próprio morador de Vinhedo para acompanhar a prova. Ele ser uma audiência ali, estimular ele a fazer esporte, se ele já não estava inscrito. Tá? Então, o esporte tem tudo isso. E ele aconteceu realmente sem nenhum ponto de importância. Tá? As largadas saíram dentro do lugar, dentro dos horários pré-combinados, as chegadas tudo dentro do planejamento inicial. Tivemos 2 acidentes no ciclismo, que rapidamente foram removidos para o hospital, sem uma gravidade, são acidentes normais no ciclismo, nada por conta de interferência externa, tudo foi por questões específicas inerentes ao esporte, é um esporte de risco. Tivemos o time do SESDA, como se disse, com equipe em peso, é um time que tem um foco em performance, então isso elevou o nível técnico da competição, e o parque e a cidade acolheu tudo com muito sucesso. Posso dizer que Vinhedo ele pode receber mais etapas ao longo do ano, é claro que isso tudo em sintonia com os interesses da cidade e de toda a comunidade, tá? Então, ficamos muito felizes com a entrega de Vinhedo, e como eu disse, melhorias sempre são feitas, a gente entende que a cada realização vão ter vários pontos que se pode fazer melhor, então isso tem que ser a busca, e sempre a gente vai olhar com muito carinho, com muita atenção, para que o evento possa ser cada vez melhor. Boa, Richard. Vamos falar um pouco tecnicamente, até porque tem muito atleta que está escutando aqui e já sabe que as vagas, se possivelmente rolar uma próxima edição, as vagas vão se esgotar. Especifica, a gente falou de pessoal que está acostumado, mas as distâncias, né? Porque tem gente que está acostumado a ver, por exemplo, a Start Move, a gente fala muito de ultra distâncias aqui, né?
mas assim, o triatlon, o aquatlon, o duatlon, todas as coisas, o pessoal pode estar de olho nas distâncias, porque distância você pode ter alta performance em pequenas distâncias, mas as pequenas distâncias também favorecem o iniciante, né? Que é uma prova de entrada muito boa. Então, dá uma explainada nas distâncias para o pessoal que está de olho na próxima edição, saber que pode ser uma prova até para debutar ou para entrar no calendário de alguém que quer performar, né? Perfeito, perfeito. Como você disse, a distância, ela não quer dizer necessariamente facilidade. Ela abre a possibilidade para quem vai iniciar ter uma distância um pouco mais curta, que vai favorecer todo o ciclo de treinamento dele. E, ao mesmo tempo, a gente tem o atleta que ele busca a performance na distância curta. Então, ele vai dar o máximo naquele espaço, naquela distância menor. Então, o Super Action, ele tem assim, ele começa com uma corrida de 5 quilômetros, uma corrida de rua, normal, como qualquer outra corrida, só corrida. Então, ele, como eu disse, é um festival esportivo, totalmente inclusivo. A ideia realmente, a gente acredita e estimula que a pessoa venha com a família, venha com a assessoria esportiva, e você possa ali ter pessoas que, de repente, naquele momento querem fazer a corrida, outros. Nós também temos só águas abertas, nas distâncias de 500 e 1.000 metros. Então, novamente, é uma competição somente de águas abertas. E aí nós começamos no multisport, triatlon super sprint, que é a distância mais curta do triatlon. O atleta ele nada 250 metros, ele pedala 10 quilômetros e ele corre 2,5K. Então, assim, é hiper acessível e também com grau de intensidade muito grande. Para vocês terem ideia, essa é a distância que o triatlon Mixed Relay trabalha ou acontece nos Jogos Olímpicos. Tá? Então, é onde você tem aqueles 4 atletas que disputam em revezamento, cada um deles faz aproximadamente 250 metros de natação, 10 quilômetros de ciclismo e 2,5 de corrida. E aí a gente vai para a distância mais popular, realmente a mais consumida do triatlon, que é a distância sprint. A distância sprint, ela tem no Super Action 500 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e 5 quilômetros de corrida. Essa é a distância mais popular. E dentro da possibilidade de distância via regra oficial do triatlo sprint pela World Triathlon, nós temos uma natação mais reduzida, de 500 metros. Normalmente o sprint é na casa de 750 metros. Por que isso? Todos os dados estatísticos mostram que o principal empecilho para um atleta ele começar no triatlo é a natação. Ele, de alguma forma, tem um pouco mais de dificuldade de treinamento na natação, de chegar numa distância um pouco maior. Então, quanto mais curta for a natação, mais acessível se torna a competição para o atleta iniciante. Tá? Então, o triatlo sprint no Super Action ele tem 500 metros de natação, 20 de ciclismo e 5 de corrida. E aí a gente vai para o duatlon. Duatlon na distância sprint. O que é o duatlon? O duatlon ele é corrida, mais natação, mais ciclismo, mais corrida. É justamente para o atleta que não quer nadar ou por algum motivo não treinou natação ou não tem interesse. Então, o duatlon sprint no Super Action ele tem 5 quilômetros de corrida, mais 20 quilômetros de ciclismo e 2,5 de corrida como perna final. Tá? Normalmente, a pessoa que vem da corrida de rua acaba migrando para o duatlon como primeiro passo. E aí a gente tem, para encerrar as competições, o aquatlon sprint. O aquatlon sprint, na nossa visão, é o primeiro passo para quem pensa em fazer o multisport. Por quê? Ele é uma competição de natação de 500 metros, lembra da acessibilidade? Então, 500 metros, mais uma corrida de 2,5. Então, se a pessoa nada, ela basicamente coloca uma perna de 2,5, que é hipernatural para quem já nada. E se a pessoa já corre, ela coloca 500 metros de natação e ela passa a ser um aquatleta, um multiesportista. É o primeiro passo. Não tem que ter investimento em equipamento, entendendo que o ciclismo é o que é mais caro de ser investido. A pessoa tem que comprar bicicleta, tem a manutenção da bicicleta, tem todo o equipamento para que ele possa
competir no ciclismo. Então, entendemos que o aquatlon é o mais acessível, tanto do ponto de vista esportivo quanto do investimento financeiro. E como grande finale, o Super Action ele tem um desafio. É um desafio onde o mesmo atleta, ou atleta em si, ele faz as 3 competições de multisport. A gente chama de desafio Legend. Ele faz o duato sprint, a competição termina, ele larga com todo mundo, tudo normal. Ele faz o triatlo sprint e depois ele faz o aquatlon sprint. Ele faz as 3 competições no mesmo dia. Esse é um desafio inspirado nos mundiais da World Triathlon, que é a federação internacional, onde o atleta que faz um grupo de competições, ele ganha uma medalha chamada Legend. E aqui a gente entrega um tag que compõe a medalha dele, fazendo essa referência ao Legend. Então, assim, é muito interessante. Então, você consegue aqui, desde pegar as pessoas que têm interesse em começar, dando o seu primeiro passo, até aqueles que já têm uma bagagem maior e buscam performance, e aqueles que buscam um desafio ainda maior, que é o desafio Legend, fazendo as 3 competições de triatlo sprint. Então, sinceramente, tem para todos os gostos e tem troféu a tudo, por categorias de idade, medalhas, então tags se a pessoa for federada, é realmente muito legal e para todo mundo. Perfeito, Richard. Inclusive, a gente tem algumas figurinhas carimbadas, eu te ouvi aí, o pessoal que participa do Legend, que é federado também, inclusive dá vaga para campeonatos mundiais, né? O Vinícius está indo para a Europa agora com a vaga, então tem todo esse contexto associado para quem gosta do caráter performático, né, Richard? Isso, um ponto importante que você colocou, existe uma associação muito direta, né, entre ser federado e alto rendimento. Entretanto, em São Paulo, nós temos o Clube Triatlo São Paulo. O que é o Clube Triatlo São Paulo? Falando agora como federação. É um clube de benefícios. Então, o atleta, independente da performance dele, ele pode começar a fazer esporte hoje. Ele faz o seu acesso ao Clube Triatlo São Paulo, que inclui o registro federativo, e ao mesmo tempo ele tem desconto financeiro em várias provas do calendário. Então, esse desconto ele é significativo, ele chega a 10%, R$ 50 em várias provas, não só no Super Action, mas no Blue Series, no Blue Long Distance, no 3-Day, no Iron São Paulo. Então, o atleta, ele rapidamente ele consegue ter esse investimento de volta. E, além disso, nas provas que são válidas pelo Campeonato Paulista, como neste evento de Vinhedo foi, tanto o triatlo sprint, quanto o aquato sprint, quanto o duato sprint, você vai pontuar para o Campeonato Paulista e dali você vai ter troféu, você pode ter uma série de benefícios como ranking paulista. E em alguns eventos, você também tem o ranking brasileiro que vai te classificar para os mundiais. Então, já abrindo o convite, o próximo evento Super Action vai acontecer em Indaiatuba, no dia 9 de novembro, ele vai ser também seletiva para o Mundial de Abu Dhabi. Então, se você se interessou, e as inscrições vão abrir em breve, a próxima etapa do Super Action em Indaiatuba, dia 9 de novembro desse ano, ela é seletiva para o Mundial. Então, e o formato é o mesmo. Você tem corrida de rua, natação em águas abertas, duato sprint, aquato sprint, triatlo super sprint e triatlo sprint. Para todo mundo, são convidados. Muito legal, Richard. Para a gente ir encaminhando assim para esse papo rápido, mas super produtivo nosso, que vai despertar o interesse, tenho certeza, em muita gente. Tocar num ponto, até porque eu me vejo muito em você, né? O Richard organizou, ele falou brevemente, mas vale destaque, né? Ele organizou os Jogos Olímpicos no Brasil, né? No Rio, a parte do triatlon também. E o Richard, eu já tive a oportunidade de participar de uma live da federação na época da pandemia com ele. E eu acho que você também, não sei, você já participou aqui no Resistência Podcast uma vez, Richard? Ou não? Eu não lembro, eu acho que não. Então, se não, Mas tá debutando, mas o que eu queria falar é que o Richard também, ele foi atleta, né? Então, assim, ele não caiu de paraquedas e quando eu falo que uso aquele slogan que quando você faz o que você ama, você não precisa trabalhar um dia de sua vida, eu vejo o brilho nos olhos do Richard também, até porque eu lembrei, você foi lá na pós da Unicamp, que eu sou professor também, você foi lá palestrar, participar de algumas aulas, né?
mas a gente estava falando aqui em off também, porque a gente ama fomentar e sabe que graças a Deus também é muito legal para a nossa modalidade. As vagas das corridas de rua, de qualquer prova, dos triatlons têm se esgotado, relembrando antigamente. Mas tudo tem o ônus e o bônus, né, Richard? A gente não abre mão de tem muita gente que se empolga demais e assim, sem saber do contexto do ciclismo e da natação, né? Porque a corrida normalmente é mais seguro. Então, assim, é muito importante procurar um profissional, uma assessoria, ou entender sobre o contexto da prova também, porque faz parte para um evento de excelência e o risco de acidente diminuir, mas que a pessoa também tenha um mínimo de noção do que realmente o esporte exige, né? Então a gente não quer lotar a qualquer preço, não é assim que funciona, é pelo amor que a gente tem a modalidade a fomentar, né? Porque tem esse ônus e o bônus, não tem, Rich? Sim, sim, a gente tem hoje um fenômeno de interesse aos eventos esportivos, o que é fantástico. A pessoa está saindo, se aventurando a sair do sofá, buscando o hábito de vida mais saudável. Isso é fantástico, isso não tem preço. Entretanto, entende-se, percebe-se que se está esquecendo um pequeno e muito importante detalhe, que não é só se inscrever na prova, não é o ingresso de um show, ali é uma inscrição numa competição. Você está colocando o seu corpo à prova. Então é muito importante, quando a pessoa se interessar em fazer uma corrida de rua, até uma corrida de rua mesmo, uma natação em águas abertas, uma prova de triatlo, qualquer competição esportiva, que ela tenha passado por uma revisão física com um profissional médico, entenda as características do corpo dela, o momento que ela está vivendo do corpo, se o corpo dela está compatível com aquela proposta que ela está interessada, e num outro ponto também fundamental, que ela busque uma assessoria esportiva, para que possa dar todo o trabalho de treinamento e capacitação para que ela possa fazer o seu melhor numa competição. Então, independente se é uma corrida de rua, se é uma natação, ela precisa ter esse amparo. E hoje em dia você tem várias possibilidades, desde treinamento online a um treinamento presencial. As assessorias também são um fenômeno hoje de integração, de amizade, de você ter um encontro presencial. Não é só a competição em si, que a competição acaba tendo todo um grau de importância, um certo estresse, né, de ter que cumprir horário. Quando você tem uma assessoria, você tem um lado social, você interage com pessoas, você troca informação. Então, trazendo essa preocupação, é muito importante quando a pessoa se interessar por um esporte, seja ele qual for, ele buscar primeiro ter essa revisão física dele, saber que ele não está colocando o corpo dele acima do limite que ele tem hoje físico, ao mesmo tempo ele busque uma assessoria para que dê esse caminho para ele chegar lá com qualidade e segurança, para evitar que a gente tenha que burocratizar, tem que pedir declarações, tem que pedir atestados para a pessoa fazer uma inscrição num evento. Então, hoje a gente nota que tem bastante gente que, de repente, nem teve um contato direito sobre a regra do esporte e já vai fazer uma competição, entendendo que a competição ela tem todo esse lado de regramento, de horários, de realmente algo controlado. E ela está numa vibração ainda um pouco anterior, que deveria se experimentar mais com treinos, com simulados, até ela se aventurar numa competição. Então a gente percebe isso. Nós fazemos um esforço enorme. Nós temos pré-prova, um regulamento da prova publicado com bastante antecedência, os links para os regulamentos internacionais, que é onde são a base de tudo. Nós criamos um guia do atleta. Esse guia do atleta ele tem várias informações, os percursos são colocados e atualizados, e tudo a gente utiliza o Strava, que é uma forma bem simples e popular do atleta ele fazer, se é possível, a simulação daquele percurso, se ele tem acesso àquele espaço, e ter uma referência, né, de quem mais fez, de tempos. Então a gente faz uma série de ações para que quando o atleta, quando o participante chegue na competição, ele esteja o mais informado possível. Mas mesmo assim, percebe-se que o nível de dúvida de uma boa parte ainda é bem inicial.
ainda é de, poxa, eu coloco a roupa de borracha antes ou depois do macaquinho. Recebemos esse tipo de informação. Então, assim, a pessoa nem sabe direito para que serve a roupa de borracha ou roupa de neoprene, né, que é uma roupa que é para proteção de temperatura e também facilita bastante a flutuabilidade na água. Ok, o evento ele permite isso. Claro que se a temperatura da água não estiver muito alta, que você tem outro risco, o risco de hipertermia, né, ficar acima da temperatura. Mas as pessoas têm dúvidas básicas, assim, de entender até para que serve aquilo. Então, entende-se que isso é preciso se ter mais informação acessível e que se estimule. Se você está escutando essa live, você já é um interessado. Ótimo. Mas envie essa live, esse podcast, esse conteúdo para a pessoa que você imagina que está interessado a participar de um evento ou, de repente, quer que essa pessoa inicie um hábito de vida saudável. Então, conteúdos como esse são fundamentais para que a gente possa ter pessoas fazendo esporte de maneira mais saudável. Isso é fundamental para que o esporte possa crescer como tem crescido e de uma forma muito bonita, orgânica e natural. Isso, Sandro. Perfeito, perfeito, Richard. Até para não estourar nosso tempo, eu queria dar um testemunho aqui antes de a gente ir para as suas considerações finais, cara. Dar um testemunho, porque a gente que é do interior é suspeito para falar, e sempre quando a gente fala em federação, o pessoal fica com esse resquício político que tem as coisas, mas não, pessoal, é muito legal, vale muito a pena. Muitos alunos, eu quebrei esse paradigma também, né? Então, assim. Nós que somos aqui do interior, a assessoria Start Move é do mundo, né? Eu tenho atletas no mundo inteiro, tanto nas modalidades de endurance, de ciclismo, corrida, natação, triatlon, mas também o treinamento de força para modalidades de endurance, que é um braço da nossa assessoria presencial e online para o mundo inteiro, né? Com o meu livro de treinamento de força, prefaciado pelo César Cielo, pelo Oscar Galindes também. O treinamento de força explodiu, que é o que eu palestrei no congresso, em Florianópolis, anexo ao Ironman, palestrei no Ironman São Paulo, palestrei agora em Salvador. Então, explodiu, né? Mas quando você fala de federação, a gente que é daqui do interior, a gente tem a mania de olhar para as provas do litoral só. E quando você vê, tem coisas melhores, mais organizadas, ou tão bem organizadas quanto, com banheiro, com coisa que você passa perrengue fora, aqui do lado de casa, num preço mais acessível, numa melhor qualidade. Então, não deixei nem o Richard falar para não parecer, então, para ser imparcial, falando o que eu vivenciei. Então, se você é do interior, não deixa de conhecer, né? Porque às vezes a gente cria isso daí de olhar para as provas do litoral e às vezes tem coisa tão boa ou melhores aqui do lado de casa, com banheiro, com estrutura e cheio de benefício, principalmente se você for federado. Então, assim, parabéns, viu, meu amigo? Isso aí é muito legal se você tá escutando. E aí, para sanar todas essas dúvidas, eu sei que você é muito aberto, Richard. Fala quais os canais de comunicação aonde o pessoal encontra essas informações, porque, por exemplo, tem a prova de Pirassununga lá também, que você organiza lá, que é na AFA, na Força Aérea. Então, é outra prova que quem não vivenciou imaginar o local privilegiado, né? Mas, para dar tempo de tudo, fala como que o pessoal encontra. De antemão, já te agradeço sua participação, como o pessoal colhe as informações, como se faz para federar, né? Porque isso tem que ser para ontem e para o pessoal saber das próximas provas e sanar as dúvidas com você, meu irmão. Legal, bom, Sandro, a gente tem vários canais, o principal deles é o site, na verdade, o mesmo perfil de Instagram, Triathlon, em inglês, SP. Você procurando no Instagram, você vai achar o nosso canal. Se você colocar triathlonsp.org.br, você vai chegar no site. E no site você tem todas as informações. A federação ela tem um calendário oficial. É um calendário de todos os eventos, como o Sandro colocou, do estado de São Paulo, que são legalizados. O que é evento legalizado? A federação tem um serviço que ele verifica, ele supervisiona todos os eventos de triatlon que estão naquela lista. O que é essa supervisão? O foco principal da federação é segurança.
Então se verifica se tem seguro para os participantes, se o serviço médico está adequado, se o serviço de suporte na água, de segurança e de resgate está adequado, se o percurso está compatível com a quantidade então, de atletas. Então nós temos uma equipe que faz essa supervisão e ao mesmo tempo leva a equipe de arbitragem, que faz com que o evento ele possa ter essa camada de segurança e também uma revisão competitiva, aplicando possíveis punições de cartão amarelo, para que atletas que façam faltas dentro desse evento. Tá? Então, isso faz com que a competição possa ter um controle de voltas, e possa ter o resultado também validado como resultado oficial. Então, esse calendário está disponível no site, novamente, triathlonsp.org.br. Lá você tem eventos no litoral, no interior. Eu posso dizer, Sandro, que a maioria dos eventos que se tem hoje é no interior de São Paulo. Isso é muito bacana. São Paulo é enorme, é tamanho de um país. Então hoje São Paulo tem o maior número de eventos de triatlo e competições do Brasil como um todo. E em competições, somam todos os estados, nós temos mais competições de multisport do que o Brasil todo. Então isso é muito legal, e a gente busca sempre manter isso da melhor forma possível, com democratização, e buscando homologar ou legalizar eventos de vários perfis, eventos com valores de inscrição alto, baixo, médio, com percursos mais técnicos, com subida, percursos mais simples, com percurso plano, que as pessoas buscam isso num primeiro movimento, percursos no interior, lá perto de Ribeirão Preto, percursos no interior perto de São Paulo, como Barueri, na região de Vinhedo, Indaiatuba, Pirassununga, como você colocou. Então, são eventos espalhados no Brasil, no estado inteiro. Tá? Então, todos os eventos que estão na lista de eventos legalizados são indicados pela federação. Tá? Então, todos que estão ali são indicados. Os que não estão ali, a federação não indica, porque não tem essa verificação de segurança para que ele possa ter realmente essa participação a quatro mãos da Federação Paulista de Triatlo. Então, esse é o canal para você buscar. E no Instagram, a mesma coisa. A gente tem um canal muito forte no Instagram, a gente reposta, posta, conteúdos, tem desde cursos de arbitragem, se a pessoa se interessar, e até cursos de informação de treinador, todos eles feitos pela Confederação Brasileira e apoiados pela Federação. Então, o perfil do Instagram é triathlonsp. E aí você busca lá as informações, convido também a seguir e compartilhar para quem se interessar. E no próprio site lá você tem informações sobre o calendário paulista e também sobre o Clube Triatlo São Paulo, que é onde você se federa e tem desconto em várias competições. É isso, Sandro. Muito legal, Richard. Muito obrigado. Foi muito produtivo o nosso bate-papo. E agora convidar você, né? Que assim como eu sou, acho que parte viva, integrante desse marco para o Triatlon de São Paulo, mas eu não estava aqui, então eu tô louco para ter a próxima edição, né? Quem sabe para competir ou para estar lá com meus atletas. Então, se você que está ouvindo esse podcast, você pode fazer um força-tarefa junto com a gente para que role outra edição desse evento. Então, comenta aqui embaixo nas nossas redes sociais, no Instagram, no Spotify, no YouTube. Se você participou da prova, fala o que você achou. Se você não participou, põe aí que você quer participar, que você está louco para ter outra edição, para a gente mostrar isso aí para a Prefeitura de Vinhedo também, porque eles já, eu sei de antemão, já gostaram da prova, a cidade como um todo aderiu. Então vamos fazer uma força-tarefa, movimentar esse podcast que vai ser postado, se o Richard autorizar, aqui em collab com a federação, né? Eu posso fazer esse para atrair mais pessoas para um próximo evento e que dê tudo certo. Richard, meu irmão, muito obrigado. Tem algum recado final aí para você deixar? E já estamos nos despedindo dos nossos ouvintes e telespectadores aqui, meu irmão. Obrigado. Bom, primeiro, agradecer novamente a todos, Sandro, a StartMove foi uma apoiadora fundamental, agradecer a Prefeitura de Vinhedo, o secretário de Esporte, Marcelo, a equipe do Cruz, representado por ele, Ana, todos envolvidos para que o evento pudesse acontecer na sua melhor forma. E é isso, convidar você, morador de Vinhedo, se você, putz, caramba, tem um evento aqui, cara, a gente no próximo evento, você pode participar da corrida de rua, de repente, se você tem interesse, e você acompanhar o evento, ceder um pouquinho, né, do seu espaço, que é um espaço maravilhoso, para que outras pessoas possam também
conhecer a cidade e ter essa competição que vai estimular cada vez mais pessoas a participarem de eventos esportivos e uma vida saudável. É isso, galera. Obrigado, Sandro. Obrigado a todos. E estamos aí. Até a próxima, pessoal. Obrigado, Richard. Um grande abraço, meu irmão.